São reações já esperadas, porque nós, sobretudo agora que nós vemos, sobretudo o professor Adriano Azevedo, num período que parece já quase de pré-campanha, a colocar tudo em causa e a colocar todo o trabalho em causa por parte de quem tem trabalhado, sobretudo a administração da Termalistur e todo o esforço dos colaboradores da Termalistur para que os resultados fossem os melhores e, portanto, já é esperado este tipo de atitudes. Aliás, devo dizer que o professor Adriano Azevedo já falou mais de contas da Termalistur neste último ano e meio ou 2 anos do que em todos os anos que esteve lá enquanto administrador e enquanto tinha lá responsabilidades. Portanto, isso demonstra a atitude e a seriedade neste tipo de situações. E devo dizer e recordar que, enquanto administrador daquela empresa municipal, foi responsável por prejuízos só em 2012 e 2013 de mais de 900 mil euros. E colocar agora tudo em causa em 2 anos que tivemos resultados positivos num ano de mais de 100 mil euros e agora de 7 mil euros, obviamente diz tudo da forma como estamos a analisar toda esta situação. Mas, de facto, se recordarmos, o professor Adriano Azevedo foi administrador da Termalistur em 2012 e a empresa teve um resultado negativo de 470 mil euros. Nunca me lembro dele se ter pronunciado sobre o mesmo. Em 2013 teve um resultado negativo de 540 mil euros, também não se pronunciou sobre o mesmo, ou não justificou o mesmo. E, portanto, vir agora colocar tudo em causa nestes anos em que a situação tem melhorado, obviamente que há muito trabalho a trilhar, há muitas dificuldades para o setor, há muitas dificuldades para a empresa municipal, elas são públicas, nós nunca as escondemos. Aliás, devo dizer que algumas dessas dificuldades têm a ver com o fim das coparticipações do Serviço Nacional de Saúde e programas do Inatel que estavam associados ao termalismo e que muito têm contribuído para um decréscimo que se verificou, quer em termos de número de aquistas, quer em termos sobretudo do termalismo clássico e, portanto, nunca me lembro, isto já vem desde 2011, das diligências do professor Adriano Azevedo para colmatar esta problemática ou insurgir-se publicamente e de forma, digamos, específica sobre estes 2 casos para que este fim das comparticipações e este fim destes programas do Inatel deixassem de existir. Ainda assim, repito, o nosso número de clientes em 2013, que foi o último ano em que o professor Adriano Azevedo esteve com responsabilidades na Termalistur, foi de 14.700 aquistas que nós tivemos. Em 2015 tivemos 15.600. Obviamente são anos que estão muito longe daquilo que já foi possível e daquilo onde podemos chegar. Estamos a trabalhar para melhorar, mas certamente os anos 2014 e 2015 foram melhores. Eu recordo que, e a propósito das declarações que o professor Adriano fez, de que o ano passado fizemos uma grande apresentação das contas, não poderia ter sido de outra maneira, porque de facto, quando andaram a criar algum clima à volta da Termalistur, porque tinha tido 2 anos de prejuízos consecutivos e se tivesse um terceiro isso poderia ter tido consequências, sobretudo criando algum mal-estar e alguma preocupação junto dos nossos colaboradores e dos nossos fornecedores, tivemos a necessidade do ano passado de fazer uma apresentação pública de um resultado positivo e com algum otimismo que seria uma fase de viragem. Essa fase de viragem foi evidente e eu recordo que nessa altura, por parte dos seus vereadores da oposição, vaticinaram um mau futuro para a empresa porque diziam até na altura, e eu recordo-me, agora que vão abrir as termas de Chaves, quero ver, agora que vão ser os problemas. E de facto, se calhar agora estavam à espera de um grande prejuízo e portanto isso não aconteceu e portanto agora querem atirar para todos os lados para tentar minimizar. Obviamente há muito caminho para fazer, como eu já disse, do ponto de vista da promoção, do ponto de vista de solucionar os problemas das comparticipações do Serviço Nacional de Saúde, do programa do Inatel, que são sobre isto que estamos a trabalhar, da problemática do IVA também, e para todos esses problemas eu convido os seus vereadores da oposição a ajudarem-nos a resolver esses problemas de forma efetiva e honesta. E, portanto, mais uma vez eu digo que aqui tentar baralhar estes números e tentar, de certa forma, minimizá-los, aliás, o professor Adriano baralha completamente os números, fala em dívidas da Câmara de 600 mil euros, quer dizer, se a Câmara tivesse uma dívida só de 600 mil euros, estamos todos muito contentes. Portanto, está a misturar as contas das Termalistur com a das Câmara, aliás, nem se percebe o que é que ele quis dizer com isso. Recordo, foi responsável por 2 anos seguidos de 920 mil euros de prejuízo. Neste momento, e se fizermos esta pergunta clara que São Pedrenses querem ouvir, a Termalistur neste momento tem mais ou menos dívida do que quando nós chegamos. Tem uma dívida, e eu respondo, tem uma dívida menor de 1
1,5 milhões de euros. Tem resultados positivos com contas certificadas por um revisor oficial de contas. Portanto, se a situação pode melhorar, pode efetivamente melhorar. Precisamos da ajuda de todos. Se for perguntar à Associação de Hoteleiros, aos nossos hoteleiros, se a situação está melhor, se as taxas de ocupação têm aumentado, se o número de turistas e o número de dormidas no nosso concelho tem aumentado, eles de certeza que lhe vão responder por si, que sim. Deixo esse desafio até à Rádio Lafões ou até ao professor Adriano Azevedo, que contacte os dados da entidade regional do turismo sobre São Pedro Sul e que verifique se temos aumentado ou não o número de turistas no concelho. Se a promoção, como ele diz, está a ser tão mal feita, porque é que o número de turistas tem aumentado? É essa a pergunta que eu deixo aqui no ar. E se de facto ele acha que a promoção, que foi o tal Festival da Água que fez em 2013, que eu diria mais, que foi mais uma autopromoção dele do que de facto uma promoção para as termas, e se quiser que eu torne públicos quanto é que foi o custo dessa autopromoção que foi feita nesse Festival da Água, também o faço. Se quiser colocar em causa alguns resultados, podemos ir ao ano 2011, a quando de um célebre incêndio na lavandaria, também o faço. Se quisermos ver quais foram os resultados que as termas teve da ida do Sr. Vereador Adriano Azevedo na altura à Alemanha para tentar promover as termas e qual foi o retorno que isso teve, também lhe posso mostrar isso. Relativamente à questão da germinação francesa, que foi iniciada por ele, nós só demos essa continuidade, posso dizer que nesse âmbito já vamos ter durante o ano 2016 os primeiros franceses a vir às nossas termas. Portanto, a situação pode melhorar, estamos cá a trabalhar para isso, temos um índice de satisfação dos nossos aquistas que tem atingido parâmetros recordes pelos inquéritos que nós lhe temos feito e, portanto, podemos também torná-los públicos. Portanto, contamos com todos, a situação pode muito melhorar, apesar de nós não termos pedido cota de mercado, é óbvio que o mercado termal tem estado estrangulado fruto destes problemas todos associados e da conjuntura. Ainda assim, não temos perdido cota de mercado, mas há um longo caminho a percorrer e desafio esses seus vereadores a trabalhar connosco de forma honesta e criativa. Sr. Doutor, daquilo que se pode prever do comunicado que foi emitido pelos vereadores do PSD, no ar fica a ideia de que pode ter havido aqui algum tipo de engenharia, da chamada engenharia financeira, para que o resultado final do exercício tenha sido estes 7.000 euros positivos, quando se tal não acontecesse, o resultado poderia ter sido negativo. Isto tem algum tipo de fundamento? Como é que contesta esta... O que é que para ele a engenharia financeira, quando começou-me a falar de uma situação de 600.000 euros de dívidas a fornecedores, eu não sei o que é que isso poderá ter a ver com a engenharia financeira. A engenharia financeira, se calhar, pode ser o exemplo que eu dei do tal incêndio de há uns anos, e se calhar aí já entraria mais no conceito de engenharia financeira. Como disse, as contas estão auditadas pelo nosso revisor oficial de contas, todas as operações contabilísticas estão validadas e, portanto, não vejo onde é que queira chegar.